Agora no capítulo 26 a gente vai ver o que Jó responde a Bildade. E a gente vê que começa a encerrar esse curso, né? Porque agora os três amigos vão parar de falar com Jó. Então no versículo 1 do capítulo 26. Então Jó falou novamente, né? Respondendo a Bildade. Aí no versículo 2, Jó começa a falar para Bildade. Como sabes, mas no versículo 2, no 3, no 4, Jó vai falar em tom de ironia. Jó vai ser irônico, é como a gente fala com ironia com a pessoa, né? A pessoa não ajudou nada, então, nossa, como você me ajudou? Muito obrigada, você me ajudou muito, mas a pessoa não ajudou nada. Mas a gente fala em tom de ironia. É isso que Jó vai fazer. Então, Jó no versículo 2 fala para Bildade, né? Como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Então, aqui Jó reconhece que ele não tem força, né? Que ele está fraco, já falando, não, eu sou fraco, eu não tenho força, né? E eu preciso de socorro, eu preciso de um braço para me ajudar a ter vigor, a me dar um socorro, porque eu tô precisando. Então Jó reconhece isso. Mas aí Jó vem com ironia e fala, nossa, Bildade, como você é bom em ajudar as pessoas, hein? Como você sabe dar uma ajuda ao que não tem força, né? Como você presta socorro ao braço que não tem vigor. Mas aqui ele tá falando em tom de ironia, né? Ele tá tirando uma de Bildade, porque Bildade não sabe fazer isso. Então ele tá falando uma coisa para dizer que ele não sabe fazer aquilo. Então ele tá querendo dizer que Bildade não sabe dar força a quem necessita e nem socorrer o braço de quem não tem vigor. Bildade não sabe fazer isso. Então ele fala em tom de ironia. Aí no versículo 3, Jó continua com a ironia. A gente vê que Jó já tá um pouquinho de saco cheio, né? Jó já tá no seu limite. Jó já tá cansado desses amigos. Porque agora Jó começa a responder com ironia para os amigos. Então no versículo 3 ele continua com ironia a Jó. Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria, né? Então ele fala, nossa, como você sabe, Bildade, é incrível como você sabe aconselhar quem não tem sabedoria. O homem sábio, mas com ironia, né? Jó falando isso com ironia, porque na verdade Jó não via sabedoria ali em Bildade. E ele falando com ironia para Bildade. E ele continua no versículo 3. E revelar plenitude de verdadeiro conhecimento, né? Então aqui Jó começa a tirar uma chacota do conhecimento de Bildade, né? E da sabedoria que Bildade diz ter. Porque os amigos, eles vivem se lançando sobre Jó para dizer que tem sabedoria. E que Jó está burro, né? Jó não sabe de nada, Jó é um ímpio. E a impureza, né? A perversidade traz a burrice. Então, como Jó está claramente na perversidade, Jó é burro. Então, Jó tem que ouvir eles porque eles são sábios, porque eles são puros, justos e não estão sofrendo nada na vida deles. Então, eles são justos, têm que ser ouvidos, né? Então, aqui Jó vem com ironia, né? Como você sabe aconselhar quem não tem sabedoria? Então Jó fala, eu não tenho sabedoria, né? Mas como você sabe aconselhar quem não tem sabedoria? Em Bildade, mas em tom de ironia, tirando uma de Bildade, né? E revelar plenitude de verdadeiro conhecimento, né? Nossa, como você revela um conhecimento assim altíssimo e pleno. Nossa, é muito conhecimento que esse homem tem. O homem sábio, né? Isso que Jó está querendo dizer em tom de chacota, em tom de ironia. Então Jó agora começou a se cansar, né? Aí no versículo 4, Jó continua, né? Aí Jó fala, com a ajuda de quem você está proferindo tais palavras, né? Então Jó começa, quem te ajudou? Quem tá te ajudando a proferir tais palavras, né? Aí a gente vai ver agora que Jó vai falar que foi ele faz, não é de Deus essas palavras que ele tá falando. Ele pegou emprestada de ele faz, ele vai falar isso, Jó. Ele vai falar, nossa, com a ajuda de quem que você tá proferindo essas palavras, Bildade? Nossa, quanta sabedoria, né? É bem assim, bem irônico, né? Quanta sabedoria. De quem você ouviu essas palavras, né? Com a ajuda de quem você está falando essas palavras? Aí no versículo 4 ele continua para explicar com a ajuda de quem Bildade está proferindo essas palavras. Jó mesmo responde em tom de pergunta, né? Aí ele fala, e de quem é o Espírito que fala em ti? Então, quando aqui Jó fala em Espírito que fala em ti, é o E minúsculo, não é o E maiúsculo. Então é o espírito do homem. Então é um espírito que há no homem. A gente vai ver mais pra frente, no capítulo 32 de Jó, que Jó era extraordinário. Ele tinha um conhecimento de que o homem tinha um espírito dentro dele que o ligava a Deus. Então Jó sabia disso. Jó era um homem muito sábio, Jó era um homem inteligente. E ele sabia disso. Então ele sabia que esse espírito dentro do homem era o espírito que conectava o homem a Deus. Mas esse espírito não era de Deus, é o espírito que está no homem, mas o conecta
conecta a Deus, e Jó sabia disso. Então aqui, quando Jó fala no versículo 4, e de quem é o espírito que fala em ti, ele não está falando do espírito, um espírito maligno, um espírito de Deus, ele não está falando nesse sentido dele estar falando ali por meio de algum demônio, não é isso que Jó está querendo dizer, mas o Jó está querendo dizer o quê? Com o espírito humano. Com que espírito humano você está falando? É isso que ele está querendo dizer, né? Ele fala assim, e de quem é o espírito que fala em ti? É como se, por exemplo, de quem é essa fala que você está falando? Você roubou essa fala de quem? Esse pensamento é um pensamento de quem? De qual pensador é esse pensamento que agora está saindo do seu espírito? Que seu espírito absorveu e agora está saindo do seu espírito? Seu espírito pegou esse pensamento de qual outro espírito humano, né? É como se fosse esse seu pensamento vem de qual outro pensamento humano? De qual pensamento humano de qual outra pessoa? É isso que Jó está querendo dizer. Jó não está falando de Deus ou de diabo, nem de demônios. Jó está falando em espírito humano. Então ele está falando de quem é o espírito que fala em ti. Então, de que humano é esse espírito que está falando em ti. Não que o espírito de um humano vai sair e vai entrar em outro humano. É uma poesia, a gente lembra. Então Jó está falando de qual espírito humano você roubou esse pensamento, né? Você ouviu isso de algum espírito humano sendo falado e o seu espírito absorveu isso como uma verdade e agora você está repetindo o que você ouviu um espírito humano falar e você está vindo me falar como se fosse uma verdade de Deus, como se o próprio Deus tivesse te dito isso, mas não foi Deus que te falou isso, foi um espírito humano. Então aqui Jó mostra um conhecimento de que não era Deus que estava falando ali por Bildade, não era Deus que falava por eles, mas sim que Bildade havia roubado aquela fala de um espírito humano e não do espírito de Deus. Não foi de Deus que ele tomou aquele conhecimento todo, mas ele tomou aquele conhecimento todo de um espírito humano, ou seja, ele pegou o pensamento de um homem e o seu espírito se alimentou daquele pensamento daquele homem, e agora ele fala pelo pensamento daquele espírito que ele ouviu, daquele homem que ele ouviu, né? Porque aqui Jó fala como o homem como espírito, né? Então ele fala que ele ouviu o espírito, ouviu um homem falar e agora ele tá falando por esse homem que ele ouviu falar. Então ele tá falando o mesmo pensamento que ele ouviu falar, é isso que ele tá falando, não é um espírito que é um demônio, ele tá falando, se é um demônio que tá falando por ele, ou se é Deus que tá falando por ele, não é isso, é o espírito humano. Porque aquele quis dar meio uma cutucada em Bildade, porque na verdade Bildade repete as falas de Elifaz. Então, o que Jó tá falando? Jó tá falando, que conhecimento você tem? Nossa, como você é sábio, Bildade. Quem foi que te ajudou a falar tudo isso? Que é muita sabedoria para ter saído só de você. Nossa, um espírito maior deve ter te ajudado. E que espírito foi esse que te ajudou, né? Então, ele tá tirando ele tá fazendo uma chacota, né? Ele tá falando, não, para falar tais coisas é muita sabedoria, mas tirando uma porque não é muita sabedoria. Bildade não fala nada do que Jó já conhecesse. Então, Jó fala, é muita sabedoria, né? Então, você não conseguiu isso sozinho, quem foi que te ajudou? De qual espírito humano você vem falando dentro de você, né? De quem você tomou todas essas ideias, né? Então, é isso que ele fala, que Bildade, na verdade, falou tudo isso com a ajuda de Elifaz, porque os pensamentos de Elifaz foram compreendidos por Bildade, e Bildade aceitou aquilo como uma verdade de Deus, é isso que o Jó tá querendo dizer. Aí, no versículo 5, né? Agora, Jó vai querer dizer que ele sabe quem é Deus. Porque a gente lembra que os amigos de Jó ficam insistindo que Jó não sabe quem é Deus e queriam explicar para Jó quem é Deus, né? Os amigos ficavam tentando explicar para Jó quem é Deus, o que Deus faz com os ímpios. Então, os amigos ficavam falando para Jó se converter a Deus, para Jó buscar Deus. Então, Jó vai falar agora que conhece Deus, muito mais do que os amigos dele. Então, Jó vai começar a falar a gente observa que os amigos ficam falando tanto de Deus, tanto de Deus, tanto de Deus, mas quem dá mais detalhes sobre quem é Deus é Jó. Jó é quem dá com detalhes quem é Deus realmente, né? E agora Jó vai dar com detalhes quem é Deus. Então ele vai falar que Deus
Deus até do mundo dos mortos. Deus governa até o mundo dos mortos. Então, Jó vai mostrar um conhecimento pleno e absoluto de quem é Deus. Ele fala, não vem me falar quem é Deus, não vem me ensinar quem é Deus, porque eu conheço Deus. Inclusive, eu vou ensinar vocês, né? Então, é esse o intuito que Jó fala. Aí, no versículo 5, ele começa a explicar quem é Deus para os amigos dele. A alma dos mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes, né? Então, aqui ele fala que até o mundo dos mortos tremem diante de Deus. Então, até o mundo dos mortos tremem por Deus, tremem de medo de Deus. Até o mundo dos mortos tem medo de Deus, né? Isso que o Jó está falando. Aí no versículo 6, Jó continua. O além, né, está desnudo perante ele e não há coberta para o abismo, né? Então aqui Jó está falando, ó, o mundo dos mortos está desnudo perante Deus. Não há segredos para Deus. Deus vê claramente o mundo dos mortos, né? E não há coberta para o abismo. Até o abismo, que pra gente é algo obscuro, algo que a gente não sabe o que há por detrás do abismo, né? Para Deus é algo revelado. Então, até essas coisas que hoje pra gente são coisas incompreensíveis, que nos assustam, né? Eles lá nesse local que a gente acha que é um local que é de plena tranquilidade, lá eles têm medo de Deus, porque Deus também manda lá, né? Então aqui ele fala que conhece muito mais a Deus do que Bildade, porque Bildade havia falado que Deus manda nos céus. Então aqui Jó fala, não, Deus não manda só nos céus e só aqui na terra, Bildade, você não tá entendendo. Deus, ele manda nos céus, manda na terra e manda no mundo dos mortos, Bildade. Então ele começa a falar que sabe mais quem é Deus do que Bildade. Aí no versículo 7, ele estende o norte, né? Deus estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Quando aqui ele está falando nesse versículo 7, a gente tem que ter consciência que era algo escrito muito antigamente, eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, científico, né? Então, eles faziam em forma de poesia do que eles viam, do que eles conheciam. A gente sabe que até agora eles têm falado coisas que não são reais. Algumas coisas não são reais sobre Deus, sobre o universo, né? Sobre o governo de Deus sobre o universo. Então são coisas que eles deduzem à vista deles, aos olhos dele. Então aqui no versículo 7, não tem como a gente deduzir que eles tinham um conhecimento que a gente tem hoje de que a Terra está ali solta no universo, que não tem nada segurando a Terra embaixo. Eles não tinham esse conhecimento de que a Terra era solta assim, não havia nada aqui. Não é isso que está dizendo nessa poesia no versículo 7. A poesia diante do que os olhos deles viam, né? Para a gente compreender a Bíblia com mais clareza, a gente tem que tentar se colocar no período em que está sendo relatado aquilo, senão a gente não entende. Se a gente fosse colocar hoje, com a nossa realidade, com o nosso conhecimento, com tudo que nos foi revelado no período que a gente está lendo, a gente não vai entender a Bíblia. Então a gente tem que tentar mergulhar na história, tentando nos colocar na época que está sendo falada na história, senão a gente não vai compreender. Então aqui ele está falando sobre o que ele via naquela época, e o que ele via era o quê? Naquela época não era igual hoje. Hoje a gente tem telefone, tem internet, tem televisão, então a gente tem muita coisa para ocupar, né? Eles não tinham. Então o que eles faziam? Eles viam muito as estrelas, eles viam muitos céus, eles estudavam muito as estrelas, porque eles não tinham muita coisa assim para se distrair. Então eles estudavam, tinha muitas pessoas que estudavam estrelas, eles estudavam muito as estrelas. Então era normal eles estudarem as estrelas nessa época. Aí no versículo 7 ele está falando sobre isso, sobre esse costume que eles tinham nessa época. Eles não tinham muita coisa para fazer, não era igual hoje nós somos, é por isso que a gente tem que se colocar nesse período. Então lá eram pessoas que viviam em tendinhas ou casas construídas de forma mais simples, não havia asfalto, nada disso, então eles deitavam lá na grama e ficavam olhando para o céu, conversando ali a luz da lua, né? Então a gente vê que eles falam muito sobre a lua, tudo, porque eles ficavam realmente, eles eram iluminados pela luz da lua, né? Por lamparina, coisa assim. Então era aquela época. Então quando ele fala no versículo 7, Deus estende o norte sobre o vazio. Ele não está falando o norte da terra, ele está falando de estender. Então, se é estender, e ele está vendo com os olhos dele, é estender algo acima dele. Ele está vendo algo ser estendido, né? Quando é estendido, é posto em cima de alguma coisa, sobre alguma coisa. Então, ele está falando sobre o céu. Quando ele fala
Deus estende o norte sobre o vazio. É que ao levantar os olhos, quando Jó levantava os olhos, Jó via principalmente o norte, né? Quando você olha ao céu, nessa época quando eu olhava os céus e você via ao norte, né? Você via muitas constelações ao norte do céu. Então ele fala isso, que Deus estende essas constelações ao norte. Aí fala sobre o vazio, porque você olha para cima, não tem nada segurando as estrelas. Então é uma poesia sobre isso, é uma poesia sobre o que ele via, né? Sobre o que os olhos dele veem. Tanto que a gente vê que eles não falam cientificamente de nada, assim, eles falam sobre as experiências que eles tiveram. Então é isso que Jó está falando, sobre a experiência dos olhos dele. Ele olha ao céu e vê uma grande constelação ao norte. Então ele fala aqui em forma de poesia. É Deus que estende o norte, né, com essas constelações sobre o vazio. Ou seja, não há nada segurando lá as estrelas e as estrelas estão ali, estendidas sobre o norte, uma grande constelação penduradas sobre o nada, elas estão ali pairando sobre o nada. Como que elas não caem na terra, né? É isso que ele está querendo dizer em forma de poesia. Aí ele continua, e faz pairar a terra sobre o nada. Então, quando Jó fala aqui e faz pairar a terra sobre o nada, a gente lê hoje e fala, nossa, Jó já sabia que a terra fica assim no meio do universo, parada sobre o nada mesmo, não tem nada embaixo da terra. Não, a gente lembra que Jó está falando sobre o que os olhos dele viam. Então, ele está falando sobre o que ele conhecia naquela época. Ele não sabia que naquela época a terra era parada no universo e não tinha nada embaixo da terra. Então, ele está falando sobre o que os olhos dele viam. Então, o que ele está falando aqui? Quando ele diz que faz pairar a terra sobre o nada. Ele está querendo dizer que ele olha para o céu e Deus faz pairar a terra, Deus faz a terra ficar parada de uma forma que o céu não caia nela. Então aquelas estrelas não caem na terra, a lua não cai na terra, então ela fica pairada. Então ele está falando da parte de cima da terra, a parte que ele está vendo com os olhos dele, é isso que ele está falando. Então, e faz pairar a terra sobre o nada, não é o conhecimento que a gente tem hoje da terra, mas sim que ele faz pairar a terra sobre o nada, ou seja, faz a terra ficar parada ali, sem nenhuma sustentação, que ele olha para cima, vê as estrelas, vê a lua, vê o sol, vê aquela nuvem e nada cai, né? Então Deus faz pairar tudo aquilo, ficar parado tudo aquilo de forma que não caia. É isso que Jó está querendo dizer, porque Jó fala sobre o que os olhos dele viam. Jó não está falando sobre algo que ele não via. Então a experiência deles, de todos aqui desse livro, é baseada na experiência de vida e ocular deles. Então, eles falam do que os olhos deles viram, do que o ouvido deles ouviram. Então, eles falam disso. Então, não é a realidade que nós conhecemos hoje. Aí, continuando, no versículo 8 diz: prende as águas em densas nuvens. A gente vê que ele continua agora falando do céu. Então, ele vem falando do céu. Ele vem explicando Deus falando do céu. Bildade havia falado do céu, então agora ele continua falando do céu. Primeiro ele falou que, peraí, Bildade, Deus não é governador, ele não domina só o céu e a terra, ele domina também o mundo dos mortos. Então agora, como Bildade quis ensinar para Jó que Deus governa os céus e põe ordem nos céus, então agora Jó vai falar que sabe muito mais sobre os céus do que Bildade, né? Então ele vai começar a falar. Aí ele fala no versículo 8, né? Sabe muito mais sobre Deus do que Bildade, e na verdade Jó é o que mais sabe sobre Deus de todos que falam nesse livro, exceto Deus, é claro, quando Deus entra e fala é incrível. Mas de todos que você vê nesse livro falando, você vê claramente que Jó é o que mais fala, chegando perto do que Deus realmente é. Aí no versículo 8 vem, né? Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas, né? Então ele fala, Deus é aquele que coloca as nuvens lá no céu, as nuvens estão cheias de água dentro dela, porque quando chove a chuva vem das nuvens, e ela tá ali com aquele peso de água e ela não arrebenta. Aquela água que tá lá da chuva, aquela água que tem nela ali parada, aglomerada, não arrebenta. Então Deus é quem criou a nuvem. A nuvem, é isso que ele tá querendo dizer, né, em forma de poesia. Ele é quem criou a nuvem, e ele fez a nuvem de uma forma que prendeu as águas dentro dela, porque a gente sabe que das nuvens vêm as águas da chuva. A gente lembra que Jó está falando de tudo que os olhos dele viam. Então ele criou todo o conhecimento dele baseado no que os ouvidos dele ouviram e do que os olhos dele viram. Então ele está falando realmente sobre o conhecimento dele, que quando chove, vem a chuva das nuvens,
E ele olha e aquela chuva tá sempre ali, aquela água tá sempre ali, só que Deus não permite que aquilo estoure e venha toda a chuva de uma vez, venha toda a água de uma vez, mas vem um pouquinho, porque podia fazer um buraco ali na nuvem e arrebentar e a água cair, né? Isso que Jó tá dizendo. Aí no versículo 9, ele continua explicando quem é Deus para os amigos dele. Aí no versículo 9 ele fala: encobre a face do seu trono e o esconde com suas nuvens, né? Então aqui ele fala, é que a gente lembra que os amigos de Jó haviam falado para Jó, Jó, você pensa que Deus não vê as coisas, né? Você pensa que Deus está lá no céu e as nuvens estão impedindo Deus de ver as coisas na terra e Deus não tá vendo que o ímpio tá ali, que o bom tá ali. Você acha que as nuvens estão atrapalhando a visão de Deus? E agora Jó fala, não, eu não acho que as nuvens estão atrapalhando a visão de Deus. Eu acho que aquelas nuvens estão ali para não revelar a glória de Deus para nós. Então nós não podemos ver Deus. Então a gente vê que agora no versículo 9 Jó começa a falar sobre isso. Aí ele fala que encobre, Deus esconde o trono dele por meio das nuvens. Ele usa as nuvens para esconder o trono dele, para a gente olhar para o céu e não conseguir ver a glória de Deus, mas só as nuvens vêm para esconder a glória de Deus. Aí no versículo 10, né, Jó continua falando: Deus traçou um círculo na superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. Então aqui Jó continua falando que Deus, né, fez um círculo ali na superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. A gente lembra que Jó está falando sobre o que os olhos dele viam. Teve uma vez um rapaz que ele foi e me falou, né, me perguntou, ele falou que tem um grupo que ele participa, e que nesse grupo usaram o livro de Jó para provar, para falar que a Terra é plana. Alguma coisa assim, ele falou, para provar que a Terra era plana, uma coisa assim. E, gente, você não pode pegar esse livro de Jó para tentar provar nada científico, porque o livro de Jó não são explicações científicas, são explicações de pessoas que estão falando a experiência ocular delas e as experiências que elas ouviram. Então, eles estão relatando tudo que os olhos deles viram e tudo que os ouvidos deles ouviram. Então, eles estão falando sobre o que alcança o local onde eles estão. Então, eles estão falando sobre experiências de pessoas que chegaram ao ouvido deles e sobre o que eles veem. Então, não tem como contestar a ciência, gente. Não é assim também, né? E ele está falando sobre o que os olhos dele viam. Então, a gente realmente vai no mar. A gente olha o mar, a gente vê lá o infinito e a gente vê aquele fim ali. A impressão que dá pra gente é um círculo ali de proteção e a gente fica pensando, nossa, mas a água não cai, como que fica, né? Então é assim que Jó tá falando. Jó tá falando com a expressão da poesia dos olhos dele, né? Então ele ia ali, via as águas, né? Provavelmente no mar ali, e ele, quando observava as águas, ele via um círculo ali, né? Ele via ali aquele mar até o fim do mar, ele observava o fim do mar ali e via que ali, né? Ia até onde há luz e até onde há trevas. Não havia limite para esse círculo que Deus havia formado das águas. Então Jó falava sobre isso, né? Sobre o que os olhos dele viam. Ele olhava para o mar e via que o mar ia além dos olhos dele. E ele ficava imaginando o limite ali que Deus colocava naquele mar. E também do limite vindo até nós, né? Já que o mar não invade a terra. Há um limite realmente no mar que, se o mar viesse todo para cá, ele ia cobrir a terra. Isso é o que a gente estudou em Gênesis, né? Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou aqui a terra, a gente lembra que a terra era um ensopadão, né? Era toda cheia de água a terra. Aí a gente lembra que Deus pegou metade da terra, jogou acima dos céus, acima das nuvens, né? Criou o céu e jogou acima das nuvens, criou o fundamento, que é o céu, e colocou acima dele, do céu, as águas, da metade das águas. E a terra era só metade de água. Aí Deus pegou essa metade de água e repartiu essa metade de água, né? E criou os mares. E mandou os mares ficarem em seus decretos, mandou os mares ficarem em seus cantos e criou o abismo, né? Tanto que a gente vê no fundo do mar uma escuridão. É o abismo. Então Deus criou os abismos ali. E o mar fica retido, né? Tanto que existe água debaixo da terra. Então Deus fez de uma forma que aquela metade que pairava sobre a terra foi dividida de forma a aparecer terra. A gente lembra que estudou isso na criação do mundo. E aqui Jó também fala sobre isso, né? Porque se Deus não tivesse traçado esse círculo, né, nas águas, as águas viriam também e nos cobririam, né? Cobririam a terra. Então aqui Jó fala sobre o que os olhos dele veem. Então ele fala, ó,
Deus traçou um círculo, né? Um círculo determinando aonde a água pode ir, né? Isso que ele está querendo dizer. Deus traçou um círculo para a superfície das águas, para que eles não passem daquele círculo. Então Deus determinou o local onde a água pode ficar. Ela não pode passar daquele circulinho. Fez um circulinho e falou: ó, você só pode ficar aí, desse círculo você não pode sair. Então Jó fala isso. Até aos confins da luz e das trevas, ou seja, ela não pode sair nem por ordem da luz, nem por ordem das trevas, e ela tá ali naquele círculo, e aquele círculo abrange a luz e as trevas. Então ele fala dessa forma sobre o que ele via, né? Sobre o que os olhos dele alcançavam ali. Aí no versículo 11 ele continua: as colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça, né? Então aqui ele fala em forma de poesia também. O que seriam as colunas do céu? Aos olhos de Jó. A gente tem que se pôr no lugar de Jó, escrevendo esse livro, fazendo essa poesia. Os olhos dele viam uma coluna ali dos céus. O que deveriam ser? As montanhas. Então eram montanhas tão altas que você imaginava aquelas montanhas como colunas do céu, que sustentavam os céus. De tão alta, parecia que encostavam no céu aquelas montanhas. Então aqui Jó fala, as colunas do céu, né, essas montanhas enormes, elas tremem e se espantam da sua ameaça. Então até essas colunas enormes, as colunas do céu que vão até o céu, elas tremem e se abalam pela ameaça de Deus, né? Quando Deus manda alguma ameaça ali, elas se tremem, né? Então aqui ele estava falando em forma de poesia, né? Ou sobre algum terremoto, ou sobre alguma coisa assim, que até elas se mudam, né? Até elas sofrem abalos, né? Então ele falava em forma de poesia que até essas montanhas enormes que quase alcançam o céu se abalam quando Deus as ameaça, né? Imagina nós. Aí ele fala no versículo 12. Continua falando de Deus. Com seu poder, né, com o poder de Deus, Deus acalma o mar e com o seu entendimento abate o adversário. Amém. A paz, Pati. Tem algumas bíblias, né, que está escrito na Bíblia Raabe, né? No lugar de adversário está escrito Raabe. Mas no hebraico, esse Raabe que está escrito significa adversário também, então não tem problema. Tem algumas bíblias também que está escrito monstro marítimo, né? O fato é que com o seu poder, no versículo 12 diz, com o seu poder acalma o mar e com seu entendimento abate o adversário. Era um monstro marítimo, então é disso que está falando aqui, um monstro marítimo. A gente lembra já que no livro de Jó, a gente havia falado sobre isso. Existia uma lenda, né, de que havia um monstro marítimo que representava o mal. E Deus foi e prendeu esse monstro marítimo, né, para que a terra não sofresse com esse mal. Então Deus havia prendido. Então aqui ele fala sobre isso, esse monstro marítimo. Então ele está falando, com o seu poder, né, com o poder de Deus, Deus acalmou o mar. Ou seja, era um monstro marítimo que representava o mal. Era um monstro marítimo que era um representante do mal. Então era uma lenda que tinha naquela época, e é uma lenda que se tinha de que havia aquele monstro marítimo, aquele monstro era a personificação do mal, e Deus foi e prendeu esse monstro, né? E Deus vigia esse monstro. A gente lembra até que Jó havia falado, por acaso eu me tornei esse monstro para você ficar me vigiando da forma que me vigia, né? Para eu ser o seu inimigo da forma que parece que eu sou. É esse monstro que ele tá falando aqui de novo, né? Esse monstro marítimo. Então, tem alguns também que conhecem esse monstro marítimo como Leviatã. É a mesma coisa, Raabe ou Leviatã, é um monstro marítimo. A gente vai ver mais pra frente que no livro de Jó vai até descrever esse monstro pra gente. Aí no versículo 13 continua: pelo seu sopro limpa os céus, a sua mão fere a serpente veloz, né? Aqui a gente lê, aí a gente, hoje com o entendimento que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, a gente fala, nossa, pelo sopro de Deus, Deus limpa os céus e a mão de Deus fere a serpente veloz. Então a gente fala o quê? Nossa, tá falando sobre a queda de Satanás. Tá falando que Deus limpou os céus, né? Tirou Satanás de lá e com a mão dele feriu Satanás. Mas não, a gente lembra que Jó tá falando aqui sobre o que os olhos dele viam. Então Jó tá falando que naquela época havia, né? Até hoje tem uma constelação que você olha e ela é chamada de serpente. Ela parece uma serpente, essa constelação. E nessa época eles tinham uma lenda
que havia essa constelação, essa serpente, né? E que essa constelação realmente ela fazia o mal, né? Ela era uma personificação do mal nos céus. Então tinha aquele monstro marítimo que era a personificação do mal na terra, na água, e havia essa constelação em forma de serpente, que era a personificação do mal nos céus, né? Então eles até falam na lenda alguma coisa relacionada ao dilúvio, né? Que essa serpente queria destruir a arca, alguma coisa assim. Então é uma lenda que tem. E aqui ele está falando sobre essa lenda, ele não está falando sobre Satanás, né? Ele está falando sobre a lenda. Mas hoje a gente tem um conhecimento e entendimento que realmente, né? Foi uma poesia que ele fez querendo falar sobre essa lenda, né? Que Deus limpa os céus porque Deus apaga essa serpente, não fica de dia e de noite, né? Ela só aparece à noite, essa constelação. Então Deus apaga ela durante o dia. Então ela não fica plenamente ali, sempre ali nos céus, né? Isso que ele estava querendo dizer. Mas hoje a gente sabe pelo nosso conhecimento, né? Que realmente ele acabou falando uma verdade, né? Que Deus tem o poder realmente de, com sopro limpar os céus. Então realmente virou uma verdade. Ele não estava querendo dizer nesse sentido, mas virou uma verdade o que ele falou. E a sua mão, né, a mão de Deus fere a serpente veloz. E realmente a mão de Deus feriu a serpente, né? Satanás já perdeu, né? Já foi condenado. E realmente se enquadra isso, né? Mas não era isso que Jó queria dizer. Jó estava querendo falar sobre essa lenda, né? Mas Jó falava sobre coisas que ele não conhecia, né? E muita coisa do que Jó falou, com certeza Jó não falou com a revelação total do que estava falando, mas já profetizando ou no intuito já de proferir palavras de revelação, né, de sabedoria, né, porque a gente vê que há muita coisa que Jó fala, né, que são revelações futuras, né, que acontecem e confirmam muita coisa. E realmente aqui ele fala sobre isso também no versículo 13. Aí no versículo 14 diz: isso é apenas o começo de tudo que ele faz, um mero sussurro de sua força. Quem pode compreender o trovão de seu poder, né? Então aqui ele está falando, olha, eu falei tudo isso, mas isso não é nada. Tudo que eu falei não é nada perto do que Deus faz. Deus faz muito mais do que eu falei, né? Então ele falou isso, ó, eu dei só um aperitivo para vocês, eu dei só um exemplozinho do que Deus é. Então ele quis dizer o quê? Que ele conhece Deus. Ele falou, não venham me falar sobre Deus. Não venham me falar que como que eu tenho que orar. Não venham me falar que eu tô falando com Deus errado. Não venham me falar que eu não sei conversar com Deus, que eu estou caminhando errado, que eu não sei guardar os mandamentos de Deus. Não venham falar porque eu sei quem é Deus, eu conheço muito bem quem é Deus. Então ele começa a falar isso, né? E ele fala, e tem mais, tudo que eu falei até agora não é nada. Não é nada. Vocês acham que tudo que eu falei é tudo Deus? Não, não é. Não é nem um pedaço do que Deus é. Deus é muito além de tudo isso que eu acabei de revelar para vocês, né? Então, a gente vê que Jó começa a falar, não, parem de ensinar para mim quem é Deus. Vocês estão ensinando para a pessoa errada. Eu não preciso aprender quem é Deus, porque eu já sei quem é Deus, né? Então, o Jó está querendo dizer isso. Aí ele fala aqui no versículo 14, isso é apenas o começo de tudo que ele faz, né? Isso é só o começo do que Deus faz. Deus faz muito mais. Um mero sussurro da sua força, né? Então isso daqui não demonstra nem um pouco a força de Deus. Isso daqui para Deus é molezinha, né? Não demanda esforço nenhum. Quem pode compreender o trovão de seu poder, né? Então, aqui ele tá querendo questionar os amigos dele, porque os amigos dele deixam claramente, né? Para Jó, de que eles compreendem o trovão de Deus sobre a vida de Jó, né? Porque aqui Jó usa esse termo de trovão. Então aqui os amigos dele falam, não, Jó, a gente sabe, porque a gente compreende esse trovão que está acontecendo na sua vida, essa reviravolta que está acontecendo na sua vida, a gente compreende, vamos te explicar. Então eles ficavam tentando explicar todo esse redemoinho que estava acontecendo na vida de Jó, que Deus estava causando, né? Segundo a percepção deles, Deus causava. E aqui Jó fala, quem vai compreender o redemoinho do poder de Deus? Vocês querem me explicar o redemoinho do poder de Deus? Quem vai compreender o redemoinho do poder de Deus? Então não venham me falar isso, né? Então aqui Jó está querendo dizer, parem de falar o meu diagnóstico errado. Eu chego para vocês, falo uma coisa, vocês olham para mim e ficam falando que o meu diagnóstico é igual de todo mundo. Não, tem alguma coisa errada aí. Vocês não estão... vocês são péssimos. A gente lembra que ele havia falado, vocês são péssimos médicos, né? Porque eles ficam dando diagnóstico errado, né? Como aquele médico que a gente vai e fica falando, é virose, é virose, é virose. São os amigos de Jó, né? Os amigos de Jó nem escutavam Jó e já falavam qual era o problema de Jó, porque Jó era um ímpio, né? E Jó fala, não, o agir de Deus, né? O poder de
de Deus, o redemoinho que envolve todo o poder de Deus, todo o agir de Deus, é muito mais complexo do que a gente pensa. Quem é que vai poder compreender os caminhos de Deus? É isso que o Jó está querendo dizer. E vocês querem me explicar o que Deus está fazendo na minha vida? Como que a gente vai compreender o que Deus está fazendo? E vocês querem me explicar? Vocês querem vir aqui na minha casa, fingir que iam me dar uma solidariedade, né? Um auxílio, né? Até fizeram isso muito bem quando ficaram 7 dias quietos, né? Mas quando começaram a falar, vocês começaram a me perturbar, né? E começaram a tentar explicar o que Deus estava fazendo na minha vida. Quem é que pode explicar o que Deus faz? Quem é que vai explicar o que Deus faz? Deus faz e acabou. Então é isso que Jó fala, né? Então hoje a gente vai encerrar aqui, a gente